Apesar do Cruzeiro ter perdido ontem para o Bragantino 1-0, é inegável que o time melhorou de nível. Melhorou. Com as entradas do Christian. No primeiro tempo fez um jogo inegável. Bem interessante. E do Caio Jorge, né? E, inclusive, vai ter uma lambança que não é de arbitragem, é do time, que vai impedir a marcação de um pênalti claro a favor do Cruzeiro. Já eu chego. O Cássio faz uma saída de bola desastrosa com a perna esquerda. Rapidamente o Bragantino aproveita e abre o placar. Esquerda ou direita? Ele deu de esquerda. Senão o Fernando Seabra tá... É isso mesmo, Lino. O Cássio deu de esquerda a saída de bola. Eu sei que você está surpreso, mas já eu mostro de novo para você. De esquerda, o Cassião, que já não é um primor com a direita, tentou sair jogando com a esquerda e aconteceu isso daí. Terceira vitória seguida do Bragantino. O Fernando Seabra está arrumando o time. John está jogando muito bem no meio. Gostinho especial pro Seabra, né? Legal, cara. O Sacha foi de direita, Lino. Foi de direita. O Sacha é um atacante enjoado também. E o Cruzeiro não jogou mal, cara. O Cruzeiro não jogou mal, não. Principalmente no primeiro tempo. Pagou pelo erro, né? Na saída de bola ali. E o Gabigol entrou no intervalo, né? Entrou no intervalo. Entrou no lugar do Christian. Ele jogou com 2 centroavantes. Assim, o Gabigol só não entrou contra o São Paulo, né? Ele entrou contra o Bahia, quando já estava 3-0. Ele entrou ontem no intervalo. O Dudu também tem entrado. É que eles têm começado no banco. E o time melhorou, cara. O time melhorou sem mesmo. eles. O que servia agora para o Botafogo na questão de começar um planejamento tarde serve para o Cruzeiro, né? O Jardim está começando um trabalho, um elenco que não foi montado para ele e por ele. No tanto que ele trouxe o Wanderson agora do Internacional. São ideias de jogo diferentes que esses jogadores, Dudu e Gabriel, precisam se adequar ali agora, né? O Gabigol tentando voltar ali, recompor. Eu não acho que ele tenha melhorado o time quando entrou, não. Assim, o Gabriel não conseguiu melhorar o time. Eu acho que o Cruzeiro não melhorou. Ele fez um bom primeiro tempo, segundo tempo ele não evoluiu muito. Ele piorou no segundo tempo. Não evoluiu muito. Não estou dizendo que é culpa do Gabigol, mas com o Gabigol o time não melhorou. O time não melhorou com ele. Eu queria rodar o lance do Cássio, cara. O jogo estava bem equilibrado. E aí com o pé direito, o Cássio dá essa pichotada aí e foi castigado por isso. O Braga não perdoou. Eu sei que o lance é rápido, né, Rizé? Que assim, tá no campo ali, é diferente, obviamente, do que tá aqui sentado falando. Mas essa bola, ele foi cruzar essa bola sem precisar. Ele poderia ter jogado no lado direito mesmo, né? Dominado e dado o chutão mesmo, pro lado direito ali. E não ter se complicado. Acabou que ele foi querer, não sei se foi querer, viu um jogador foi querer dar o passe antes. Acabou errando e aí foi feito escadinho. Fabrício Bruno estava aqui, teve que correr pro lado esquerdo. E o Jonathan Jesus estava aberto para receber a bola, teve que fechar, mas já era tarde. O John fez o gol. Agora, ainda que ninguém que possa culpar o Gabigol individualmente, sou obrigado a dizer que a entrada dele, quando já estava 3-0 contra o Bahia no meio da semana, e a entrada dele ontem no segundo tempo, não ajuda muito o Gabigol para retomar a posição, né? Ele não conseguiu, no segundo tempo, nos pouquíssimos minutos contra o Bahia, colocar uma dúvida no Leonardo Jardim, né? Agora, o tamanho dos jogadores que ele tira do banco, né? Tô lendo aqui, ontem ele tirou o Gabigol no intervalo, logo na sequência botou o Wallace, Eduardo, Dudu e Dineno. Um banco desse você tinha que colocar dentro de campo e fazer a diferença, e os caras não estão fazendo a diferença. Então, o Dudu entrou no lugar do Wanderson e o Gabigol no lugar do Christian. Isso. O Christian, ele deu uma mobilidade totalmente diferente pro Cruzeiro. E contra o Bahia jogou um absurdo o Christian, um absurdo. Melhores em campo. E quando ele faz essa alteração, o Gabigol é mais ofensivo que o Christian, o time não fica mais ofensivo. Ele tá jogando com 4 O time perde pegada, cara. O time piorou. Pela característica. Ele quis mais mobilidade no campo ofensivo. Mas o time piora. Dá mais espaço pro Bragantino jogar. Mas aí ele perdeu na pegada na recomposição. Ele tá jogando com Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Christian. Ou seja, tá claro para mim, por aquilo que aconteceu ontem nos outros jogos, que o Gabigol vai ter que disputar a posição com o Caio Jorge. E aí, cara, na ideia de jogo do Leonardo Jardim, vai ser difícil pro Gabigol. Não, aquele jogo com o Bahia era de pressão o tempo inteiro. Exato. O Gabigol não faz aquilo ali. O Gabigol já fez aquilo ali. O Dudu já fez aquilo ali. Eles foram jogadores de pressão. Mas o impressionante é que o Gabigol tem 29, né, cara? Era para ele estar no auge fazendo essa pressão. Então, perfeito. O Gabigol deveria poder entregar esse tipo de jogo, porque ele já entregou isso, ele já foi o cara, ele já foi o Caio Jorge,
aquele que se movimenta, ataca espaço, pressiona a saída, está o tempo inteiro em cima dos Já caras. foi muito mais que o Caio Jorge, Sim, inclusive. sim, não, né? eu falo em Perfeito. Não, característica. perfeito seu comentário, concordo com você totalmente. Mas o Gabigol perdeu isso. Perfeito. Assim, ó, vai ser difícil. E o Dudu entrou no lugar do Wanderson, que é outro jogador de hoje mais força, mais volume. É um bom jogador. Então, assim, eu acho que a entrada do Dudu, do Gabigol, contra o Bahia e contra o Bragantino, não ajudam. Eles vão ter que brigar os para dois a recuperar o retomar lugar a no posição time. de titular. Nesse momento, Dudu e Gabigol são reserva. É inexorável isso. Eles têm que E não é recuperar o demérito lugar. nenhum, o Léo Jardim tem tamanho para fazer isso e se está prejudicando o E time ele dele, melhorou o ele tem time, que tirar, perdeu o e é jogo isso. porque o Bragantino não está jogando bem. Cara, Esse é um resultado normal. Eu tive em Belo Horizonte no meio da semana e aí conversando com as pessoas, não existe nenhuma revolta contra Gabigol, contra Dudu. Tem até o reconhecimento de que o Dudu no campeonato estadual correu, se dedicou, que o Gabigol está tentando alguma coisa. O que as pessoas estão entendendo é que o jeito de jogar do Leonardo Jardim não encaixa os dois nesse exato momento. Eles são jogadores de circunstância. Como, aliás, a gente avisou desde o começo e como o próprio Leonardo Jardim avisou aos 3 jogadores, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, assim que chega. Na ideia de jogo dele, ele avisou os 3. Dificilmente os 3 vão atuar juntos comigo. Até deu alguns jogos, quando ficou muito claro, e aí contra o São Paulo ele já partiu para uma outra ideia. E cabe aos caras reagir, né? O próprio Dudu parece que está reagindo bem à altura do que se espera, assim. Já está explodindo mais, chegando mais. O Gabigol parece querer também. Então depende deles a adaptação. E ontem, o Lucas Silva, cara, ao parar o jogo, meter a mão na bola para pedir um pênalti inexistente, atrapalhou muito o Cruzeiro. Você vai ver essa jogada aí, ó. Primeiro, ele vai cair, não foi pênalti, não acontece nada aí. nada. E ele vai pôr a mão na bola. Por que, Lucas Silva? É inconsciente A isso. jogada continuou. E quando a jogada continua, acontece o segundo pênalti. É por isso que a jogada é revista, inclusive. A gente tirou errado o lance, tá? É a segunda jogada. Só que aí o juiz é chamado no VAR e vai ver que aconteceu a mão na bola do Lucas Silva. E não vai dar o pênalti que ele daria. Daria a favor do Cruzeiro na sequência da jogada. Né? A gente tirou errado, tá, produção? Foi logo em seguida. Nós o Lucas tiramos Silva errado, tá? Levanta, dá um passe para trás. Isso. Não lembro, o jogador acha o Matheus Pereira nessa posição que ele tá agora no vídeo aí, ó. Isso. Ele dá um drible para trás e acaba acontecendo o Vamos pênalti. até tirar da tela, peço desculpas. A gente tirou errado a imagem. Na sequência vai acontecer um pênalti. O VAR chama, foi pênalti. Só que aí você tem que rever a jogada desde o começo. E aí, desde o começo, o jogo teria que ser paralisado com a mão do Lucas Silva. Peço desculpas a vocês pela confusão, mas a gente vai chamar um intervalo e na volta a gente exibe a imagem correta. Fechado, Solédio? Fechado, claro. Então, Seleção volta já já. Estamos de volta com a Seleção. Fiquei devendo a imagem correta do pênalti que poderia ter sido marcado a favor do Cruzeiro. O pênalti acontece. Não é nesse momento, não. Né? Vai rodar o lance, o Lucas Silva vai reclamar de um pênalti que não foi nada, a bola vai seguir e aí o Matheus Pereira vai sofrer um pênalti. Vai ter um toque e ele vai sofrer o pênalti, ó. Pá, pênalti. O VAR chama, né? O VAR vai lá e chama. Olha só, pênalti. Só que o procedimento é você voltar a jogada toda. E na origem da jogada, o Lucas Silva se joga e para reclamar do pênalti coloca a mão na bola. E a falta de inteligência do Lucas Silva é o que vai fazer com que esse pênalti não tenha sido marcado. O VAR chama porque entendeu que isso aí foi pênalti, e eu acho que não tem dúvida, é pênalti. Só que, para rever a jogada, você vai chegar a esse momento. E o seu Lucas Silva coloca a mão na bola para pedir pênalti. Por que o juiz não marcou ali na hora que ele bota a mão na bola? Não viu, depois o VAR vendo o lance, ó. Tava na frente dele, poderia ter marcado ali. Poderia ter marcado ali, não. Não sei se ele deu vantagem. Não sei se ele pode ter dado vantagem, não sei. Pô, ele tava na frente do lance. Na frente dele. Será que ele não viu esse toda a razão, pênalti? Lino. Toda a razão. Será que ele não viu esse pênalti? Não foi vantagem, a bola seguiu com o Lucas. Sim, para tudo aí. Você acabou. tem toda a razão. Toda a razão. Foi muito clara a mão na bola e o juiz não deu. Você tem toda a razão. E foi por isso que o pênalti no Matheus não foi marcado. Ele se amoleta no VAR, né, Rizé? Que assim, e falando um pouco do Lucas Silva, é inconsciente esse toque, né? Achando que o juiz vai cair na lábia e marcar o pênalti, né? Exato. E aí acabou pagando por isso, não tendo um pênalti podendo empatar a partida ali. Enfim, realmente foi falta de inteligência do Lucas Silva mesmo. Total.